Fala pessoal, meu nome é Fernando Montes, eu sou professor, estudante, pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela BI Solutions. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o monitoramento do X.br, que é basicamente onde ficam localizados pontos de troca de tráfego do Brasil. Ah, por que é importante monitorar o X.br? Bom, basicamente se você mora principalmente nas regiões de Fortaleza ou nas regiões ali de São Paulo, normalmente eu conheço alguns provedores que têm basicamente 50% da banda em cima de X. E se você pega link também com alguma operadora grande que não, tipo assim, não diretamente com o X, provavelmente, muito provavelmente, essa operadora também pega link do X, tá? Por quê? Ah, é porque tem várias coisas que são ligadas diretamente no X aí. Por exemplo, Google, Facebook, ahn, Netflix e vários outros PNIs ou PNIs que você pode ter conectados lá no X. Então é interessante que você tenha essas conexões. E se você tiver essas conexões diretamente ou via alguma das operadoras, é interessante que vocês façam o monitoramento. Fernando, o que é esse dashboard? Basicamente você vai ter aqui o status operacional dos grupos de root servers, no caso de São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, são os maiores e tem grupos, tá? E as outras localidades também de forma individual. Observe que esse monitoramento aqui foi realizado usando uma técnica chamada web scraping, que é basicamente você utilizar algum tipo de técnica para monitorar informações de uma determinada página web, de um determinado site, tá? Qual é o site que tu usou como base, Fernando? A gente utilizou como base o próprio IX. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu acessar ele aqui desde o início. Aqui a gente tem o status operacional seguindo mais ou menos aquela mesma lógica que tem no dashboard, ó. Os grupos, no caso São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza são os maiores, e tem o status operacional aqui das localidades. Essa página do x.br, ela não tem aquele robozinho da Cloudflare, o que facilita um pouco para a gente. Então, basicamente, dá para você pegar o conteúdo desse cara aqui, ler com alguma ferramenta e interpretar. Por exemplo, eu quero saber qual é o status operacional da matriz de computação de São Paulo, do grupo de São Paulo. Eu tenho aqui a informação de operacional. Essa informação é um HTML. Se você vier aqui inspecionar, você vai ver que ela está aqui, ó, como HTML. E esse HTML ele vai estar dentro de alguns padrões aqui do HTML. Por exemplo, se a gente pesquisar um pouco mais, vamos tentar procurar padrões aqui. Ó. Eu tenho o status operacional desse cara aqui e ele está dentro de um LI, que é uma lista, né? E tem aqui, ó, List Group Item, que é uma classe. Vamos ver se os outros caras aqui também têm essa mesma classe aqui, tá? Tem esse mesmo padrãozinho aqui. Se eu vier aqui inspecionar, ó, tá dentro aqui também de List Group Itens e eu também tenho o mesmo padrãozinho aqui, ó, de informação com o status operacional. Vamos ver aqui nas outras localidades. Aqui eu também tenho a informação de List Group Itens. Então, basicamente, pessoal, se a gente parar para pensar aqui, o que a gente precisa fazer é trazer a informação, todas as informações que tiverem essa classe aqui, ó, List Group Item. Aí ele vai trazer, ó, o nome do X e vai trazer também a informação de status, que é o que a gente quer monitorar. E baseado na localização, a gente consegue saber qual que é o grupo que ele pertence aqui. Se é de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza ou outras localidades. Para fazer esse web scraping aqui, eu criei um scriptzinho Python. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, mostrar aqui para vocês. Que é esse scriptzinho aqui, ó. Esse script ele usa o BS4, que é esse Beautiful Soap aqui, tá? Basicamente esse carinha aqui é utilizado para fazer parte de HTML e interpretar e gerar outras informações, como listas ou dicionários, o que você quiser. E ele trabalha de uma maneira muito legal. Por exemplo, aqui ó, eu vou utilizar o Requests para estar fazendo acesso ao site, que ele basicamente é parecido com o seu URL do Linux. Então ele vai acessar o site status.x.br e vai salvar esse resultado aqui em response. E basicamente aqui eu checo se o retorno foi ok.
Se tiver ok, ele vai retornar a informação textual, ou seja, o HTML puro. E depois ele vai procurar aqui, ó, todos os x que tiverem um LI e que é uma classe last group itens. Então, basicamente aqui, ó, elementos do tipo LI, no caso é o que a gente está procurando aqui, ó. Aqui é um elemento do tipo LI, ó, list group itens, e a classe, ó, list group itens. E aí, fazendo isso, ele automaticamente já vai pegar todos os x e todos os status. Depois é só fazer o seguinte, criar as listas, né? Primeiro que a gente cria a lista de grupos, fazendo esse esquema aqui. Tem que dar alguns replaces, não tem jeito, porque não é 100% padronizado aqui, então a gente precisa fazer alguns ajustes. Por exemplo, aqui, ó, aqui é xbr, xbr, x.br, e aqui é x-br. Por que motivo eu não sei, mas eu tive que ajustar isso aqui, ó, para trocar de x-br para x.br para ficar todo no padrão. E aí a gente também teve que trocar aqui algumas questões relacionadas à vírgula, underline, porque era um padrão diferente. Por exemplo, aqui ó, ele usa o nome do estado, vírgula SP. Como eu queria colocar um padrão mais ou menos que a gente usa, que é São Paulo traço SP. Então eu alternei aqui, ok? Feitos os ajustes básicos aqui de encontrar as informações de grupo, de locais e de status, a gente faz o seguinte, a gente vai juntar as listas aqui e depois de juntar as listas, basicamente vamos fazer mais alguns ajustes aqui para não ficar redundante, removendo alguns duplicados, porque assim, eu quero saber o status de cada um dos X. Mas eu sei que esse cara aqui, ó, é de São Paulo. Mas eu não preciso que ele me venha trazer de novo aqui o nome São Paulo, porque eu já sei que ele é do grupo São Paulo, tá? Então, para não ficar redundante, eu fiz alguns ajustes aqui. E depois de fazer os ajustes de remover duplicado, ajustar a questão dos grupos aqui também, para ficar no padrão, a gente monta um dicionário e esse dicionário é adicionado em uma lista. Basicamente, essa lista vai ser uma lista de dicionários. E ao final aqui, a gente dá um JSON dump para ele gerar um arquivo JSON completinho e com todas as informações. Isso aqui, pessoal, é muito legal. Você pode estar utilizando essa técnica de web scraping para estar fazendo monitoramento de qualquer site, desde que ele não tenha nenhum tipo de robô de verificação ou bloqueio automático. Porque se você tentar fazer algum tipo de monitoramento desse aqui em cima do DAO Detector, por exemplo, provavelmente o DAO Detector que usa Cloudflare e tem ferramentas que são automatizadas lá para detectar quando algum robozinho está acessando o site e fazendo as coletas das informações, eles bloqueiam o IP. Então, se o site que você for fazer isso aqui tiver algum tipo de robô, alguma verificação de duas etapas, ou tiver login, aí você vai ter que utilizar outros mecanismos. Não dá para fazer? Até que dá, dependendo do caso, mas alguns casos específicos não tem como, tá, pessoal? Esse mesmo tipo de monitoramento aqui vocês podem estar utilizando também. Por exemplo, eu vou supor que você tenha lá um equipamento que ele não tem SNMP. Ele só tem acesso web, só tem uma página web. Então você consegue fazer e ele só tem um acesso web e ele não tem login, né? Então você vai acessar lá e vai conseguir pegar as informações que tem nessa tela. Agora, se ele tiver login, aí provavelmente você vai ter que utilizar algum outro mecanismo, como Selenium, do Python, ou como o Puppeteer lá do JavaScript, ok? Então vamos lá, depois que eu tenho esse código aqui, eu posso executar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a execução dele. Aqui, ó. Eu tenho aqui o meu script, que é esse status x aqui. Se eu executar ele, ele vai acessar o site e retornar as informações do jeito que eu ajustei lá nos dicionários. Esse aqui é o mesmo script, tá, pessoal? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Não, esse aqui, ó. Vocês podem ver que é o mesmo script que a gente acabou de ver no Visual Studio. E ele faz exatamente o que a gente propôs, né? Que é trazer as informações de grupo, local e o status. Ok? Grupo, local e status para cada um deles. Ó. Grupo, local e status. E aí depois de ter todas as informações aqui, a gente vai para os hábitos. Mas antes de ir para os hábitos, eu vou pedir para que você que está assistindo o vídeo se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente, ajuda bastante, tá? Deixa aí o seu comentário se você ficar com dúvida no final e também compartilhe esse vídeo aí com o pessoal.
quem trabalha com um provedor, quem trabalha aqui precisa fazer esse monitoramento de x.br vai utilizar muito esse dashboard aqui. Aqui só para explicar um pouquinho para vocês como que funciona, eu vou usar aqui o JQ para processar. Eu quero trazer, por exemplo, só o status. Então o JQ ele trabalha assim, ó. Você vai colocar aqui ponto status. Só que aqui tem um detalhe, vai dar um erro aqui, porque eu estou dentro de uma lista, ó. Tá vendo aqui a chavezinha? Então você tem que sair da lista primeiro. Você sai dessa forma aqui. Agora ele deve trazer o status operacional de todos os X. Ó. Então, basicamente, o que a gente vai fazer com os hábitos é utilizar o JSON Path, que é o monitoramento de APIs, ou seja, monitoramento em cima de JSON. Vai ser algo bem interessante para a gente estudar. Vai ser a primeira vez que eu vou estar falando de JSON Path aqui no canal, mas eu acredito que a gente vai voltar a falar bastante, ok? Só para vocês entenderem aqui, ó, eu trouxe o status operacional, porque é uma chave aqui, ó. Um dicionário nada mais é do que uma estrutura que tem um grupo, aliás, que tem a chave e que tem o valor, tá? E esse é um dicionário. E aí, se você tem uma lista, então você considera aí que você tem uma lista de dicionários, certo? Os ABICs e a maioria das APIs trabalham de uma forma muito parecida com essa, ok? Então vamos lá, Fernando. Como que foi feito lá nos ABICs para estar fazendo o monitoramento? Aqui nos ABICs eu criei um template chamado template monitoramento x.br e ele vai ter um item. Esse item basicamente é a execução do nosso script. Se eu executar esse cara aqui, ele vai trazer aquela mesma informação JSON, tá? Porque ele está executando aqui. E aqui, pessoal, é um ponto bem interessante, porque assim, eu tenho as informações de grupo, de local e de status, inclusive o status, e eu quero gerar um item para cada um grupo e para cada um local. Por exemplo, um item que tenha a informação de grupo, que tenha a informação de local e que tenha também qual que é o seu status. Ou seja, um item de status do grupo e local que aquele X pertence. Beleza. Você vai ter que as informações já sendo salvas aí a cada 1 minuto ou a cada X valor ou X tempo aí que vocês definirem. E aqui você não precisa fazer nada, pode deixar como texto e tal. Agora eu vou ensinar para vocês o conceito de item dependente nos hábitos. Item dependente. Esse cara aqui, ó, é um item dependente, essa descoberta. E ele vai usar como base o nosso item, tá? Ele usa como base o nosso itemzinho aqui que faz a leitura. Então, basicamente, esse cara aqui está salvando um txtzinho que tem a informação de JSON e essa regra de descoberta aqui vai ler ele, ok? E aqui tem uma coisa que vocês precisam criar. Por exemplo, eu preciso criar aqui as macros. O que são as macros, Fernando? Basicamente, você vai ter que criar aqui o que se repete. Por exemplo, eu quero que ele me traga o grupo de todos os elementos que tem aqui no meu dicionário. Então ele vai pegar aqui, ó, ele vai formar ele vai colocar uma macro que tem outras localidades, vai colocar aqueles de São Paulo, de Rio de Janeiro e de Fortaleza. Para as localidades, é a mesma coisa, ele vai criar uma lista que tenha todos os locais aí, tá? Então, se eu tenho a informação de grupo e se eu tenho a informação de local, eu quero saber agora qual que é o status. E aí, para isso, a gente vai criar aqui um protótipo de item. Fernando, o que que é esse cifrão aqui? Isso aqui é padrão dos hábitos, tá, pessoal? Vocês lembram que eu mostrei aqui no JQ que a gente coloca o ponto? Os hábitos, ele exige que você utilize aquele cifrão ali para estar chamando as chaves do JSON, tá? É algo que você consegue encontrar aqui na documentação, tá? Você tem aqui, ó, o cifrãozinho para puxar a chave. Voltando aqui, agora a gente vai criar o nosso protótipo de item. Esse protótipo de item, ó, ele vai levar as macros grupo e vai levar a macro local. E ele vai ser o status. Aqui você vai colocar ele também como item dependente, ou seja, pessoal, isso aqui é muito legal, porque olha como é interessante. Você só vai precisar fazer uma requisição para pegar a informação do item dependente, né, do item principal lá, do item chave, digamos assim. E tanto a descoberta quanto os protótipos de item e o status do item também, ele vai pegar tudo em cima daquele único item. Isso facilita muito. Isso aqui é uma automação que o Zabbix criou, eu acredito que desde a versão 6.4, se não me engano. Então facilita muito essa questão dos itens dependentes, certo? Vamos lá. Eu acho que o item dependente é desde o 6.0, mas tem algumas coisas que são vindas aí padrões desde o 6.4, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui ele vai ser o item
dependente aqui, ele vai depender lá do nosso item. Ele tem um mapeamentozinho de valor. E aqui, ó, aqui é onde está a chave. Você vai colocar aqui o JSON Path e você vai fazer o seguinte, ó. Aqui você vai colocar o nome da sua chave, que está lá no JSON. No caso aqui, ó, é o local. Você vai colocar também o grupo e, ó, ou seja, local e grupo. E aqui você vai apontar e dizer o seguinte, ó, eu quero que se a minha chave do JSON ponto local aqui, né, for igual a minha macro e o ponto grupo for igual ao meu grupo, você pega o status. Ou seja, você vai pegar o status que está aqui. Ah, Fernando, o que que é esse cifrão, o que que é essa interrogação, o que que é essa arroba? Se você tiver mais dúvidas aí sobre o JSON Path, é só ler a documentação. Lá ele vai te dar um exemplo que traz exatamente essas informações aqui e o formato como você deve utilizá-lo, que é esse cara aqui, ó. Ele vai pegar o nome do campo, o nome da chave, o nome da sua macro e aqui ele vai pegar o nome do campo que você quer, por exemplo, o status no nosso caso lá. Para que serve o ponto first, Fernando? Basicamente é para se caso isso aqui retornar uma lista, você pegar somente o primeiro elemento. Na verdade, ele sempre retorna uma lista. Então, se você não usar isso aqui, ele vai salvar lá como uma lista. Mas como eu quero salvar em numérico, eu vou pegar só o primeiro elemento da lista, se for uma lista. Ok? Que é basicamente isso aqui, ó. Se você não colocar o first, ele vai trazer dessa forma. Se você colocar o first, ele vai trazer só a informação. No caso, esse cara aqui. Ok? Então, voltando aqui, foi também criado um JSON, um JavaScript aqui para fazer o pré-processamento, que como vocês observaram, aqui, ó, ele traz aqui como operacional ou ele vai trazer como indisponibilidade parcial. E eu quero salvar as informações como número, para poder facilitar na hora de criar alertas. Ok? Então eu vou fazer aqui um mapeamento. Ó. Se o valor for igual ao operacional, traga como 1. Se for indisponibilidade parcial, traga como 2. Se for outro, traga como 0. E aí, além disso, eu tenho aqui também um mapeamento de valor. Esse mapeamento de valor está aqui, ó, o status. Ó. Se for 0, ele vai ser desconhecido. Se for 1, operacional. E se for 2, indisponibilidade parcial. Então, a gente vai salvar as informações aqui do protótipo de item como numéricos, porque aqui a gente fez um pré-processamento para converter aqui a string em número. Ok? Feito isso, se a gente vier aqui no host e observar aqui, ó, você vai ter o nosso item que faz a descoberta, o nosso item mestre, nosso item padrão aí. Ele vai fazer a descoberta, vai criar os itens, vai gerar os status. E aqui você vai ter a descoberta que trabalha em cima do item dependente, com as macros LLDP, e os protótipos de item aqui, você vai ter o pré-processamento para fazer de acordo com as suas chaves e com as suas macros que você definiu. Ok? Lembrando que esse método aqui de item dependente, pessoal, é extremamente interessante, porque parem para pensar um pouco. Quando você faz uma descoberta padrão, ele cria um item para cada. E aí imagina se você tivesse que, por exemplo, coletar a informação de cada item individual. Por exemplo, aqui eu tenho 51 itens. Aí se cada um desses caras aqui tivesse que coletar individualmente, seriam 50 requisições. Se você usa item dependente, criando dessa forma, você vai fazer uma requisição e ele automaticamente vai trazer o status de todos. Ou seja, você vai diminuir em 50 vezes aí o processamento de itens do seu Zabbix. Então, pessoal, estudem essa questão do item dependente, porque é algo que a gente vai falar muito aí daqui para frente no canal da Bi, lá no grupo da comunidade. Alguns templates, boa parte dos templates vão sair agora usando esse tipo de descoberta aqui, porque realmente revolucionou aí, ficou muito interessante essa questão da lógica de descoberta com itens dependentes dos hábitos, ok? E se você tiver que monitorar qualquer tipo de API específico, você pode também fazer o monitoramento usando item independente, usando o JSON Path. Vocês podem estar estudando mais essa parte de JSON Path aqui também, porque é algo que a gente vai utilizar bastante. Aqui nos dados recentes, ó, você vai ter as informações, como eu falei, ó, você tem aqui ó, o nosso item mestre aqui, ele vai trazer o JSON da forma como sai lá no script, e ele vai trazer o status operacional. Olha como é legal, pessoal. Tipo aqui, ó, ele está exatamente 34 segundos. Então, tipo, quando o nosso item aqui rodou, ele atualizou todos os caras de uma vez, sem precisar fazer uma coleta nova para cada um item. Entendeu? Fica muito mais rápido e muito mais leve também.
E aí, depois de ter essas informações aqui, você pode criar o dashboard. Ah, Fernando, e como é que faz para criar o dashboard? Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês em tela cheia. Como é que se faz para criar o dashboard? Aqui, ó, vai ser por grupo. Eu vou mostrar um grupo aqui para vocês verem. Basicamente, eu fiz aqui o filtro para pegar só o que tiver de São Paulo. E vocês podem observar aqui que quando é São Paulo, ele ainda traz aqui, ó, esse IX, São Paulo, SP, Look Inglês. Então eu fiz alguns replays aqui para ele pegar só o nome do Look Inglês, porque eu já estou no grupo de São Paulo. E, Fernando, como é que faz essas bolinhas aqui? Pessoal, essas bolinhas, eu vou contar o segredo para vocês aqui, mas se vocês não deixarem o like aí ou não comentarem no vídeo o que vocês acharam desse vídeo, eu não conto mais os segredos para vocês. Ó, aqui, ó, é só usar um value mapping com emoji, ó. Esse aqui é um emoji de bolinha, um emoji verdinho, um emoji vermelho. E aí é baseado em cada um dos status. Por exemplo, se tiver o status 0, vai trazer a bolinha branca. Se tiver o status 1, é porque tá ok. Se tiver o status 2, é porque tá com disponibilidade parcial ou total. E isso aqui é um emojizinho que você consegue pegar lá no WhatsApp, é só copiar, ou no WhatsApp ou no Telegram, copiar e jogar pra cá. E o Grafana entende. Fica muito legal, assim. E aí, você faz esse mapeamento e aí fica fazendo monitoramento dessa forma. E aí você tem isso para cada um dos grupos e também para o grupo das outras localidades. Então, pessoal, eu vou falar para vocês aqui, se vocês que tiverem interesse nesse template pronto e também nesse dashboard pronto, eu vou estar disponibilizando no grupo do canal Pro a partir do dia 10 do mês que vem, ok? Então, se você ainda não faz parte da comunidade Pro, você pode estar se inscrevendo nos links que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. É uma contribuição simbólica para ajudar a gente a apoiar o projeto de contribuição aí com a comunidade e faz com que a gente possa trazer mais conteúdos para vocês. E eu vou deixar todos os links aí. Não se esquece de se inscrever nesse canal, também de deixar os comentários o que você achou, de compartilhar. Eu vou colocar esse vídeo novo nas redes sociais, se vocês puderem curtir, se vocês puderem comentar, isso me ajuda. E ajuda também a ter feedbacks. Ah, Fernando, se vocês fizessem um desse de web scraping para um site X que eu preciso fazer o monitoramento, se vocês tiverem ideias, também pode estar deixando aí na descrição do vídeo. Na descrição não, né? Nos comentários. E ó, um outro aqui que eu já fiz, que eu posso trazer um outro vídeo para mostrar para vocês. Vou mostrar só o dashboard aqui, ó. Esse aqui do LoL, ó. Não sei se vocês já ouviram falar no Lag Report, que é basicamente você consegue monitorar a latência a partir do seu provedor para o jogo de League of Legends, que é esse joguinho aqui. Eu não sou um gamer, eu não gosto muito de jogar videogame, mas o pessoal gosta e eu trabalhei bastante tempo em provedor, então tinha muitos gamers lá. E quando a latência do LoL subiu, o pessoal reclamava muito. Então, basicamente, eu criei esse monitoramento aqui da latência aí do LoL direto na página deles, que é essa página aqui, ó, Lag Report. Uma páginazinha de Lag Report aqui, ó, que eu tenho as informações aqui, ó, de provedor, aí ele traz aqui as informações de latência, de perda de pacote. Só que ele tá com essas informações aqui. E se eu quisesse levar essas informações lá para os hábitos, você não ia conseguir. A gente não ia conseguir. Então, basicamente, eu fiz o web scraping aqui, eu descobri que tinha uma URLzinha que trazia as informações em JSON e eu consegui trazer para cá. Trazendo para cá, você pode ter a montagem desses dashboards aqui. Eu até consigo ver aqui qual que é o provedor que tem mais jogadores de League of Legends aqui na região, que é o provedor onde eu trabalhava aí, a Vertex, que eu super recomendo, foi uma escola muito boa para mim. E tem os outros provedores aqui da região, ou que são próximos daqui, que também tem jogadores do League of Legends, mas pelo visto é bem menos, né? E eu fiz de duas formas. Eu fiz esse aqui, que é diretamente consultando a API, usando Infinity, e fiz também deixa eu voltar na página inicial aqui. E fiz também pelos hábitos. Ah, Fernando, por que tu levou isso para os hábitos? Porque, pessoal, se a gente levar para os hábitos, dá para fazer alerta e ter histórico. Porque aquilo ali do Infinity, basicamente, você só vai ter informação em tempo real. É interessante levar para os hábitos, porque pelo menos você consegue fazer também um monitoramento do histórico. Ok, histórico, você pode também criar alerta se caso a latência subir ou descer, se tiver começado a ter perca, se tiver algum problema no score. Que esse score aqui é o que é utilizado para saber qual provedor que é melhor aí na região para jogar League of Legends, rapaz. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu acredito que tenha sido bem interessante aí para vocês. Se vocês tiverem outros sites que vocês acham que seja interessante fazer um monitoramento que não seja o DAO Detector, pelo amor de Deus, porque o DAO Detector não tem como, cara, porque ele tem um robozinho muito bem programado lá e qualquer tentativa de automação ele bloqueia o IP, então não adianta, ok?
É isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!